Olá, pessoal. Espero que estejam bem em mais um nosso encontro aqui de ah, teoria da computação, tá joia? Hoje vamos falar do nosso último modelo computacional aí, variante da máquina de Turing, chamado de enumeradores, tá joia? E deixa eu alternar aqui. E temos hoje também um pensamento, como normalmente eu faço, né? Um pensamento do dia. Uma frase do próprio Alan Turing, tá? Matemático, lógico, cientista da computação. E a frase que vou colocar dele aqui, que ele diz que as máquinas me tomam de surpresa com grande frequência, tá? Me dão muita surpresa com muita frequência. Então, é interessante vir essa frase vir justamente do Turing, né? Uma pessoa que projetou máquinas, que propôs o modelo computacional, que perdura, né, há mais de 80 anos até hoje. E ah, é uma pessoa que tinha um conhecimento bastante profundo das máquinas. E mesmo assim, ainda era surpreendido por elas com uma frequência grande, né? Por que é interessante trazer essa frase? Porque algumas das descobertas, talvez aqui, que a gente vai apresentar, né? Algumas delas até feitas pelo Turing, são descobertas que ah, garantem, mostram para vocês algo que às vezes a gente não tem costume de perceber com as máquinas, né? É que elas têm limitações e às vezes quando elas têm potencialidades também surpreendem, né? A gente está muito acostumado a perceber quais são as potencialidades das máquinas e isso é muito bom, isso é muito legal, muito importante. Mas perceber as limitações dela eu acho que é uma surpresa também bem legal. Tá joia? É isso a frase do Turing, tá bom? Então vamos lá, tá? Então vamos falar sobre enumeradores, tá? Então, bom, a definição informal aí de enumerador, tá? É uma definição que o enumerador é uma máquina de Turing que tem uma impressora anexa, tá? Então essa é a definição informal aí, tá? E aí vou apresentar algumas características aí desse modelo aí computacional. Então, você tem uma máquina de Turing, tá? Só que na realidade essa máquina de Turing se comporta de maneira um pouquinho diferente, tá? Então, você não vai ter cadeias de entrada. As cadeias de entrada não vão ser fornecidas, tá? Mas você, na realidade, vai ter uma linguagem associada a essa máquina, tá? A esse modelo computacional, ao enumerador. Então, todo enumerador enumera uma linguagem, tá? Ele lista as cadeias que faz parte da sua linguagem, tá? Como é que você vai saber se a cadeia pertence ou não à linguagem do enumerador? Bom, você vai ter que ligar esse enumerador, né? Ele tem um botão de liga e desliga. Você liga ele e espera, porque ele vai imprimir as cadeias que pertencem a essa a linguagem do enumerador. E aí pode ser que ele repita as cadeias, pode ser que ele é, demore até para imprimir a cadeia que você esteja de olho. Principalmente porque o conjunto de cadeias, né, de uma linguagem pode ser infinita, né? E o que ele garante é o seguinte, é que se a cadeia pertence à linguagem, ele imprime. Ele pode demorar, mas ele vai imprimir, tá? Bom, se o conjunto de cadeias for finito, bom, é só você esperar um determinado tempo que ele vai imprimir tudo e tudo jóia, tá? Se o conjunto é infinito, você também vai esperar que em algum momento ele vai imprimir, tá? Só que isso pode demorar muito tempo, tá? E não é um tempo infinito não, tá? É um tempo finito.
tá? Em algum momento vai ser impresso, tá? Isso é fato, tá? Então a linguagem associada a essa máquina é a linguagem que será impressa, né, nessa impressora aí que está associada aí, está plugada, vamos dizer assim, a essa máquina de Turing. Então, essa máquina de Turing não recebe cadeia de entrada. Então a fita que ela tem, a gente chama de fita de trabalho, é uma fita que ela vai processar aqui, ela vai usar os estados internos aí da máquina para poder, na realidade, dizer se vai mandar para impressão ou não vai, tá? Então, uma vez mandando para impressão, ela imprime e tudo mais, tá joia? Então esse é o modelo aqui, é uma máquina de Turing, só que não recebe cadeia. A bem da verdade, essa máquina, ela ah, é, só imprime as cadeias que pertencem à linguagem, tá bom? Beleza. E o que é que a gente tem aí de características, tá? A gente tem que essa máquina pode utilizar a impressora como dispositivo de saída. A bem da verdade, essa é se você não conhece o projeto da máquina, né, do enumerador, se você não sabe, né, de que é composto os estados, a função de transição, tudo, a única forma de você saber a cadeia da linguagem é olhando para a fita que está sendo impressa, tá bom? Então, esse é um ponto importante, tá? Ah, o enumerador inicia com a fita de entrada em branco, tá bom? Então, porque na realidade não, não é fornecida entrada para ela, tá? É como se você ligasse o enumerador e ele começasse a imprimir as cadeias que são membros daquela, daquela máquina, no caso do enumerador, né? E aí, sim, né, a linguagem numerada, né, é a coleção de todas as cadeias que esse numerador em algum momento imprime, tá? Então, se ele está listando ali, apareceu, então aquela cadeia é membro do enumerador, tá bom? Então, essa máquina aqui tem um comportamento diferente. É uma máquina que lista, tá, os elementos lá da cadeia, os membros da linguagem por ele reconhecida, tá? E em algum momento ele vai imprimir, tá? E quando eu falo esse algum momento, é algum momento finito, tá? O conjunto de cadeias pode ser infinita, o conjunto de cadeias pode ser infinito, mas em algum momento ele vai imprimir, tá joia? Ah, o enumerador pode imprimir cadeias em qualquer ordem e também pode ter repetição. A ordem é o que melhor lhe convier. E pode ser que ele repita também as cadeias, tá? Se isso lhe for conveniente, tá bom? Então a gente tem aí essas características aí, tá? A impressora, né? Como dispositivo de saída, não recebe nada na fita de entrada a princípio, né? Ela começa em branco e também não tem cadeia de entrada, então você liga, a fita está em branco e ela começa a processar do jeito que melhor lhe convier. E a linguagem numerada pelo numerador é a coleção de todas as cadeias. E a ordem também não afeta e pode haver repetições. É isso, tá joia? Apresentei para vocês de maneira concisa aqui e informal aqui o enumerador, tá bom? Bom, o que é interessante é que ela para a nossa disciplina aqui, né? Existem muitas outras variantes da máquina de Turing, mas essas três aqui são bem importantes, bem ilustrativas, né? Então, eu falei sobre hum, máquina de Turing multifita, não determinística e agora numerador, né? Então, assim, esses modelos são modelos importantes e dão uma boa referência aí, um bom norte aí para você, como é que é assim, se ambientalizar, né, com esses modelos e se vier algum outro, você saber como é que a gente percebe se esse modelo ele é equivalente em termos de reconhecimento
a uma máquina de Turing simples ou não, tá bom? Então, esse é o cenário, tá joia? Então, bom, a afirmação é o seguinte, tá? É aquela que você já deve ter visto, né? Já viu em outros encontros nossos aqui. Uma linguagem de Turing reconhecível, se e somente se algum enumerador a enumera, tá joia? Então, vou aqui para o papel, aqui para o nosso micro quadro aqui. Então, se uma linguagem, tá, é Turing reconhecível, tá? Então, um enumerador consegue enumerá-la, tá joia? E aí a volta também tem que ser verdadeira. Se o enumerador consegue enumerar essa linguagem, tá? Eu vou até colocar assim, né? É uma linguagem enumerada, né? É uma linguagem enumerada, tá? Se o enumerador consegue enumerar essa linguagem, então essa linguagem é Turing reconhecível. Aí a gente diria que uma linguagem de Turing reconhecível, né? Se somente se ela for uma linguagem enumerada. Tá joia? Ah, beleza. Então eu vou apresentar, né, os modelos que simulam a partir de uma referência. Então, por exemplo, o primeiro passo aqui, deixa eu voltar aqui, que é apresentado, é esse. Eu vou criar uma máquina de Turing simples a partir de um enumerador, tá? Então, dado um enumerador, eu tenho uma linguagem que é enumerada, beleza? Eu vou garantir que toda linguagem enumerada tem uma máquina de Turing simples que a reconhece, beleza? Então esse é o primeiro caminho. A partir do enumerador, eu vou construir uma máquina de Turing que reconhece a linguagem por ele enumerada, tá bom? Então esse é um caminho. Então vamos lá. Qual é a proposta? A proposta é você apresentar aí uma máquina que vai receber uma entrada, tá? Ômega. E aí, o que é que ele faz? Tá? Aí ele faz o seguinte, sobre a entrada ômega, o que é que você faz? Passo 1, você liga o seu enumerador, então ele vai rodar, e aí ele vai rodar e vai começar a imprimir as cadeias que são membros da sua linguagem, tá bom? A gente sabe que em algum momento, se a cadeia pertence a essa linguagem, ela vai ser impressa, tá? Então, quando você constrói um enumerador, você não pode construir um enumerador de qualquer jeito, porque a linguagem, por ele enumerada, tá? Todas as cadeias têm que ser impressas em algum momento. Então, você não pode, por exemplo, dizer que a linguagem do enumerador é uma, se, por exemplo, aquela cadeia nunca vai ser impressa, porque ficou preso no ramo de execução. No... Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tivesse que imprimir no seu enumerador, tá? Todas as cadeias, fosse imprimir no enumerador todos os inteiros, tá? Que aí você vai de menos infinito para mais infinito, tá? Aí existe uma coisa ruim aí que você pode fazer aí, que é o quê? É você querer, por exemplo, imprimir todos os números negativos, depois imprimir o zero, para depois imprimir os positivos, tá? Por que essa tática é errada? É porque se você for imprimir todos os negativos, tipo menos um, menos 2, menos 3, acabou os negativos vai para o zero, é porque não acaba os negativos, né? O conjunto dos números negativos no conjunto dos inteiros é infinito, né? Então, se você seguir por esse caminho, a linguagem que é numerada é apenas dos inteiros negativos. Nem o zero vai aparecer, tá? Então, a tática de guerra mais interessante, né?
Deixa eu voltar para o papel, que eu acho que ajuda vocês a verem. A tática de guerra seria o seguinte: se você precisa imprimir, por exemplo, todos os inteiros, uma tática boa é fazer uma busca em largura, de forma que você vai imprimir a coisa mais ou menos com o seguinte percurso, né? Tem várias sugestões que resolvem, mas essa é uma delas, né? É você, o seu enumerador, por exemplo, imprimir o zero, e aí fazer esse tipo de percurso, né? Imprime o menos um, depois imprime o 1. Aí vem aqui, ó, imprime o menos 2, depois imprime o 2. E assim por diante. Imprime o menos 3, depois imprime o 3. E assim vai. Dessa forma você não fica preso, né, em loops infinitos, tá? E você garante que tanto os negativos quanto o positivo quanto os zeros serão impressos, tá? Se você tem um número inteiro, em algum momento ele vai ser impresso nessa tática que eu mostrei aqui, tá? Ah, pode ser que demore, mas vai ser impresso, tá? E é um tempo finito, não é que não vai acontecer, não vai ser impresso infinitamente, não, não é. Se você tem, por exemplo, o número 4 milhões, 4 milhões vai ser impresso, vai demorar, né, 8 milhões de impressões mais um para chegar no 4 milhões. Vai, mas vai ser impresso. Menos 12 milhões, mesma coisa, vai ser impresso. Pode demorar aí, mas vai, beleza? Então, é, a linguagem numerada é a linguagem que de fato o enumerador imprime, que o enumerador coloca no papel ou na fita da impressora, tá bom? Então, ah, voltando aqui para o primeiro percurso, que é você pegar um enumerador, tá? Ver a linguagem por ele enumerada e construir a máquina de Turing, né? Então, o passo 1 é o quê? Roda esse numerador. Plim, liga. Ele vai imprimir as cadeias lá. Está imprimindo. Ele está imprimindo. Cada vez que ele imprime uma cadeia, o que é que você faz? Você olha a saída dessa cadeia, beleza? E compara com ômega, tá joia? Então, se a cadeia que foi impressa é igual a ômega, você aceita, tá? Se caso não, bom, se caso não, aí você espera ele imprimir outra cadeia, ué, tá? E ele vai imprimindo. Pode ser que não tenha mais cadeias para ser impressa, tudo bem, tá? E por que tudo bem? Porque o compromisso da máquina de Turing, tá? Aqui, ó, dessa máquina é se a cadeia pertence à linguagem, você tem que aceitar. Se de fato essa cadeia ômega pertence à linguagem numerada, em algum momento vai ser impresso. Então, em algum momento, uma vez que for impresso, vai aparecer, vai comparar, vai bater e vai dizer aceita, tá? O que essa máquina está fazendo aqui de diferente, que é algo assim é que ela não rejeita nenhuma cadeia. Então a escolha dela é o quê? Bom, se o ômega não aceita, tá? Vai entrar em loop. Simples assim, não rejeita a cadeia em nenhuma das hipóteses, tá? E aí, bom, é uma linguagem tudo reconhecível, tá? Não é uma linguagem decidível, mas tudo reconhecível tá bom? É uma linguagem, M reconhece a linguagem numerada pelo enumerador E, mas não decide, tá bom? Mas isso garante um percurso aqui, né? Um sentido da, da demonstração, né? É que se eu tenho uma linguagem numerada, tá? Então, eu tenho uma máquina de Turing que reconhece essa linguagem, e se eu tenho uma máquina de Turing que reconhece essa linguagem, então essa linguagem é Turing reconhecida, tá?
Então, o primeiro sentido da prova, ok, foi, a gente conseguiu provar, beleza? Conseguiu mostrar, tá? Agora é o segundo passo. Eu tenho uma linguagem de Turing reconhecível, tá? E aí eu quero mostrar que essa linguagem aqui, ela ela é passível de ser enumerada por um enumerador. Então eu posso criar um enumerador a partir dessa máquina da... Bom, se é uma linguagem de Turing reconhecível, então ela pode ser enumerada, tá? Por um enumerador. E aí a tática que eu vou usar é que se ela é Turing reconhecível, então você pode construir uma máquina de Turing simples que a reconhece. E aí eu vou utilizar essa máquina no projeto do meu enumerador, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a transição aqui, tá? Então passo 2 aqui, tá? Então agora esse passo aqui, né, é para provar o movimento de ida, né? Já provou a volta, é o movimento de ida. É esse movimento aí, tá? É eu criar um enumerador e esse enumerador ele vai tentar construir aí, tá? O seu em função da máquina que reconhece o nome da linguagem, tá? Então vamos com calma. Eu tenho uma linguagem que é Turing reconhecível, tá? Se essa linguagem de Turing é reconhecível, então tem uma máquina de Turing que a reconhece, tá? Então essa é a definição, é a própria definição. Se é uma linguagem de Turing reconhecível, a máquina de Turing reconhece. Então, se alguém me dá uma linguagem Turing reconhecível, eu consigo construir uma máquina M, tá? Que a reconhece. E aí tá aqui, eu vou usar M, tá? No projeto do meu enumerador, tá? Para poder enumerar a linguagem reconhecida por M. Porque se eu consigo fazer isso, eu consigo, a partir de uma linguagem Turing reconhecível, construir um enumerador que enumera essa linguagem. Tá? Bom, aí a gente vai ter que fazer entender a proposta aqui, né? Dessa máquina EC. E para entender essa proposta, eu vou ter que ir para o papel para mostrar um pouco o que seriam essas cadeias S1, S2, S3, SI. Então vamos lá. Tá? Esse movimento, quase sempre quando a gente mostra movimentos de prova, né? Movimentos de se somente se, você tem uma ida e uma volta, quase sempre um desses ida, ou a ida ou a volta, costuma não ser muito difícil. Mas quase sempre um deles é bem trabalhoso, tá? E aí, e esse é o caso, tá? Ter uma linguagem de Turing reconhecível, garantir que o enumerador enumera é mais trabalhoso para provar, porque a gente vai ter que perceber aqui algumas realidades, tá bom? Então deixa eu ilustrar a primeira ideia, tá bom? Então o ponto é o seguinte, a tática que vai ser feita é eu pegar o alfabeto de entrada, tá? O alfabeto da linguagem, tá bom? E saber quem são todas as cadeias, tá? Possíveis de ser construídas a partir desse alfabeto, tá joia? Então é o universo de todas as cadeias possíveis, dado um alfabeto qualquer, tá? Vamos supor que esse alfabeto seja, por exemplo, 01, tá? Beleza? Um alfabeto comum aí da computação, não é um alfabeto binário, tá bom? Então, nesse cenário em que o alfabeto é 0 e 1, você pode construir o seu conjunto sigma estrela, tá? Que é o conjunto de todas as cadeias formadas por símbolo 0 e 1, de várias formas, você pode listar. É um conjunto infinito, tá? Mas uma das formas mais interessantes aí que eu acho para você listar esses elementos de sigma estrela, como é que é? É você colocando
listando todas as cadeias em ordem lexicográfica, tá? E o que seria uma ordem lexicográfica? É você saber uma ordem específica para os seus léxicos. Então, por exemplo, eu tenho 0 e 1, seria essa ordem. Então, 0 vem primeiro e 1 vem segundo. Então, eu estipulo essa ordem dos léxicos. Então, assim, 0 tem precedência em relação a 1. E também estruturo uma ordem em termos de tamanho. As cadeias de menor tamanho vêm primeiro e depois eu listo, né, as cadeias de maior tamanho. Então, uma das formas naturais de você pensar é essa. E aí isso também ajuda você a ordenar esse conjunto de forma que você começa com o epsilon, tá? Então, o epsilon é uma cadeia vazia, é uma cadeia formada por 0 símbolos. Então, ela seria a primeira cadeia do seu conjunto, aí, de forma que você consegue enumerá-lo, né? Eu uso enumerá-lo aqui, mas bom, vocês não sabem ainda que enumerar e listar para uma máquina para uma máquina de Turing são coisas semelhantes. Eu prefiro listar. Vamos dizer que estamos listando os elementos aqui dentro desse conjunto, tá? Então eu começo com epsilon, tá? E aí somente existe uma cadeia com comprimento 0, que é epsilon, tá? Então todas as cadeias de comprimento 1. Então eu vou ter 0, tá? Eu vou ter 1, tá? Todas as cadeias de comprimento 1, tá? O que é que viria depois? Todas as cadeias de comprimento 2. Então, como a ordem que eu coloquei dos léxicos é primeiro 0, depois o 1, então eu tenho 0, 0, 0, 1, 10, 11. Joia? E é importante perceber isso, tá? Você tem aqui, né, o comprimento da sua cadeia 0, tá? Aqui você tem o comprimento de ômega igual a 1, tá? E você tem o comprimento de ômega aqui igual a 2, tá? Beleza? E aí você pode continuar aqui, tá? Eu vou só fazer, por exemplo, para mais um nível aqui, que é fazer o comprimento de ômega igual a 3. Aí você começa com 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, tá? E assim vai até você chegar ao 1, 1, 1, tá? Aqui você vai ter 8 elementos, né? Eu vou botar esse aqui como, tá? E esse conjunto aqui, ele é infinito, tá? É um conjunto que bom, tem um número infinito de elementos, tá? Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci, tá? Então, aqui é outro traço importante, né? Que é o comprimento, até aqui, desculpa, tá? Até aqui, o comprimento de ômega é igual a 3, tá joia? E aí é uma tática interessante, né? Para você listar os elementos de um conjunto, né? É você impor uma ordem, se possível, nem sempre é possível, a gente vai ver isso em breve, tá? Que mesmo ele sendo infinito, você pode estabelecer uma ordem e essa ordem ajudar você em alguns momentos a trabalhar com esses conjuntos infinitos, tá? E aí a tática aqui de listar os elementos de sigma estrela, e olhe que sigma pode ser qualquer conjunto de símbolos, tá? Qualquer alfabeto. Eu estou utilizando o 0 e 1 aqui apenas para ilustrar, mas a demonstração dá conta de qualquer sigma, mas ele tem que ser dado, tá? Se ele não for dado, você não consegue construir o conjunto sigma estrela, tá? Então ele vai ser dado em algum momento e você consegue construir o sigma estrela a partir do seu sigma, tá? E aí você tem comprimento 0,
é um conjunto finito de cadeias. Comprimento 1, conjunto finito de cadeias. Comprimento 2, conjunto finito de cadeias. E assim vai. Comprimento 3. Então você consegue ter microconjuntos aí, tá? Ordenados aí, infinitos, que você pode estabelecer uma ordem aí de exibição. Tá bom? Esdras, por que isso é importante? Por que isso tem nexo? Por que a gente está vendo isso? Qual é o propósito de a gente estar olhando essa construção do sigma extremo? É porque a gente vai querer agora, na realidade, uma vez que eu conseguir impor, né, uma ordem ao conjunto de todas as cadeias, né, que são passíveis de ser formadas, né, pelos símbolos do alfabeto, eu posso dar rótulos para essas cadeias e eu vou chamar da primeira cadeia, eu vou chamar ela de S1, tá? Quem é S1? S1 é a primeira cadeia nessa forma de listar que eu estou apresentando para você do meu conjunto sigma estrela, tá bom? Então eu estou garantindo que S1 é meu epsilon, tá joia? Quem é o zero? O zero é meu S2, tá bom? Esse é o meu zero, tá? E assim por diante, eu vou ter o S3 aqui, o S4, o S5, o S6, S7, S8, S9, S10. E aí, bom, esse cara aqui é o S alguma coisa. Eu não sei, tem que fazer o cálculo aqui, que teria 8 caras, né? Então aqui seria o S15, né? Tá joia? Então teríamos aí e aí iria adiante, beleza? Mas eu posso olhar o meu sigma estrela agora, me referindo a índices, né? S1, S2, S3, S4, SX, SI, qualquer S. E quando eu falar de um SI, que é um índice qualquer, que eu não sei quem é, eu consigo me referenciar a uma cadeia específica, tá? Dentro desse conjunto de todas as possíveis cadeias que podem ser formadas pelos elementos de sigma, tá bom? Bom, qual é a tática de guerra aqui, cara? A tática de guerra é o seguinte: o seu enumerador, a bem da verdade, ele não sabe quais são as cadeias, tá? Que a linguagem, que a máquina M, né? Que é a máquina M aqui, né? Então vamos lá. A tática de guerra é o seguinte: eu tenho uma linguagem Turing reconhecível, tá? Se essa linguagem é Turing reconhecível, então eu tenho uma máquina M que a reconhece, tá? E essa é uma consequência natural da definição, tá? Então a tática é utilizar essa máquina M para poder imprimir as cadeias que pertencem a M. Então qual é a proposta da demonstração? É você fazer um laço e enviar para a máquina M a cadeia S1, executa M sobre S1, tá? Então você executa a máquina M com a cadeia S1. Se a máquina M aceita, você imprime na sua impressora, beleza? Manda S2. Se S2 aceita, você vai lá e imprime, beleza? Manda S3 e assim vai. Você faz um laço, tá? E esse laço vai garantir a execução, tá? Dessa máquina M sobre as cadeias S1, depois sobre a cadeia S2, sobre a cadeia S3, assim vai. Tá joia? O espírito é esse, tá? O espírito dessa demonstração é esse. Qual é o único ponto aqui que tem que ser feito ressalva, tá? É que lá na demonstração, ele coloca assim aqui, ó. Ele coloca, repita isso, né? E aí ignora a entrada. Ele vai fazer o laço, né? E 1, 2, 3, 4, esse laço é infinito, tá joia? Mas ele não executa, não faz isso que eu falei para você agora, de rodar M
em cima de S1 apenas. Não, ele não faz isso. Ele roda M por I passos sobre cada entrada, tá? E bom, por que essa máquina faz isso? Por que rodar por I passos? Por que não roda logo M sobre a cadeia S1 e já resolve? Por que não fazer isso que você falou? É porque tem um problema, tá? Se eu fizer isso, né, de pegar uma máquina M, que é uma máquina de Turing, e pegar uma cadeia e mandar ela como entrada e esperar a execução, é que pode ser que essa máquina aceite a cadeia. E aí é um cenário bonito, a gente fica rindo, imprime lá na impressora do enumerador e todo mundo fica alegre. Também pode acontecer dessa cadeia que foi enviada como entrada para a máquina, dessa cadeia ser rejeitada pela máquina. Também é um cenário bom. Você passa para a próxima cadeia e a vida continua. Tá joia? Mas tem um terceiro cenário, né? Terceira situação, que eu já falei para vocês, é que a máquina de Turing pode sim entrar em loop. E aí é um problema. Se você faz um laço, imagina, tu tá rodando um laço e aí em algum momento uma cadeia que tu enviou como entrada para a máquina é justamente a cadeia do mal, aquela cadeia que vai fazer com que a tua máquina entre em loop. E aí, campeão, como é que a gente resolve? Se a tua máquina entra em loop no passo 2 aí, né? O passo 3 não vai ser executado e mais nenhuma cadeia vai ser processada. Isso é um problema, tá? Porque se você na realidade quer garantir que todas as cadeias que pertencem à linguagem vai ser impressa, no meio do caminho não pode permitir o loop, né, cara? Esse risco de entrar em loop é real. É possível. Beleza? Então qual é a ideia? A ideia dele é fazer um negócio muito louco. É fazer o seguinte, você vai rodar a cadeia S1, tá? Mas você vai rodar a cadeia S1 por um passo, tá? Aí isso aí eu vou ter que também mostrar no papel aqui a tática de guerra que está sendo feita aqui, tá? Embora você veja o textinho é pequeno, mas o que está por trás aqui não é algo tão simples assim, tá? De se ver, pelo menos, né? Se vocês já estão vendo, fico bastante feliz. Mas não é tão trivial às vezes de enxergar. Então vamos lá. Então fiquem em mente agora com essas cadeias, tá? Então vou me referir a S1, S2, S3, S4, né? Para todas as cadeias possíveis, né? Dentro do alfabeto Sigma, passível de ser formada pelos símbolos, né, do alfabeto de entrada da linguagem. E agora eu vou me referir só a esses termos, né? S1, S2, S3, S4. Então bora lá. Então o próximo passo agora é esse aqui, que é um passo realmente mais enrolado aí. É perceber por que ele está executando por passos e não está executando de maneira solta, né? A gente já percebeu o porquê disso, né? Eu já apontei para vocês que é um problema da situação do loop. Então, ele quer resolver o loop, ele não quer ficar preso na execução. Ele quer garantir que dentro do laço, toda execução ela é finita, ela vai acabar. Porque você só garante que o laço vai passar para a próxima interação se você de fato garante a finitude da execução daquele ciclo. Se você não garante, dá rolo. O laço, a computação fica presa e você não consegue passar para o próximo elemento do seu laço. Então, o ponto é o seguinte, né? A tática é, quando o meu i for igual a 1, tá? Eu vou executar SI, tá? Com um passo, tá? Que louco, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a cadeia SI, S1, que no caso é Epsilon, tá? E só vai dar um passo lá. E um passo é aquele passo que vocês conhecem. É leitura, escrita e um movimento da cabeça. Beleza? E por que ele amarra com o passo? Porque assim,
Cara, se com o passo S1 não foi para uma configuração de parada, isso é, de aceitação ou de rejeição, eu vou querer agora executar dois passos, tá? Então, olha o que acontece aqui, tá? Quero que vocês visualizem isso, que isso aqui é importante. Então, assim, eu vou ter M, tá? Rodando com a cadeia de entrada S1. Beleza? Esse é o cenário aí da primeira iteração do seu laço. E só executando um passo dessa execução toda. Ele limita a quantidade de passos. Para quê? Porque se potencialmente essa cadeia entrar em loop, você não vai ficar preso. Você executou um passo e viu. Foi para a configuração de parada? Não foi. Então você incrementa aqui I igual a 2. Tá? E aí qual é a tática de guerra agora? É você considerar duas cadeias, não apenas uma. Considera S1 e considera S2. E o que é que você faz com elas? Você executa, tá? A máquina M com dois passos, tá? Considerando as duas cadeias, S1 e S2. Então, na prática, o que acontece? Você vai ter M, você vai ter duas instâncias da máquina M, uma delas recebendo S1 e a outra recebendo S2. Isso aqui é a segunda iteração do meu laço, tá joia? E aí o que acontece? Em cada um desses momentos aqui, na segunda iteração do meu laço, eu vou estar executando dois passos. Sim, o que pode acontecer? Eu peço para executar dois passos, só que no primeiro passo já foi para uma configuração de parada, já foi para uma configuração que aceitava ou rejeitava a cadeia. Não executa dois passos, executa um e para, tá? Mas você dá essa permissão para executar dois passos, porque pode ser que uma dessas cadeias precise de dois passos ou mais. Se precisar de menos, tudo bem, estamos felizes. Nossa preocupação é aquela cadeia que pode ocasionar o cenário de loop. E a gente sempre vai estar restringindo a execução pelo número de passos. E fazendo essa jogada aí, que é amarra os laços, amarra cada iteração, e aí o I vai restringir a quantidade de passos. Percebe que se o S1 não foi aceito pela máquina com um passo, e vamos supor, S1 é membro da linguagem M, tá? Da linguagem de M, beleza? É membro da linguagem dessa máquina aqui. Rapaz, em algum momento, como eu vou estar incrementando, essa quantidade de passos vai aumentar. Em algum momento a gente vai ter uma quantidade de passos suficiente para poder processar a cadeia e aceitar a cadeia S1. Beleza? O custo computacional desse algoritmo é bastante alto, mas é finito. Pelo fato de ser finito a execução, embora seja computacionalmente muito caro, tá? Você garante que é passível de construir essa máquina, esse enumerador, tá joia? Então, continuando a lógica aqui, tá? Então, eu tenho o meu I igual a 3, tá joia? E aí, quando chegar no I igual a 3, eu vou considerar três cadeias. S1, S2, S3. E aí, vou executar com quantos passos? Vou executar com 3 passos, tá? E aí você tem que ver na sua cabeça de que quando eu pego três cadeias e peço para que elas sejam executadas na mesma máquina com três passos, na realidade você tem três instâncias aqui, tá? Da máquina M, tá?
E você vai mandar S1 para a primeira, S2 para a segunda e S3 para a terceira. Eu tenho 3 instâncias da máquina M aqui. E aí você vai executar elas em paralelo. Você vai executar elas, só que limitada a 3 passos. Então, a cada vez que o meu I aumenta, eu aumento a quantidade de cadeias, mas de forma finita, tá joia? E aumenta a quantidade de passos, mas de forma finita. Eu estou limitando com um número finito a quantidade de cadeias, a quantidade de passos. E por consequência vai ter a quantidade de máquinas aqui que vai executar. Então quando eu faço de maneira genérica o meu I mais na frente aqui, eu vou ter o S1, S2 e vai ter um SI aqui, que vai depender do valor desse I, beleza? Tá joia? Eu vou ter I cadeias aqui, tá? Que vão ser as I primeiras cadeias dessa ordem aqui, né, que eu apresentei para vocês aqui, tá? As I primeiras cadeias aqui, tá? E aí o que acontece? Quantos passos eu vou executar? É um número finito de passos. Eu quero restringir isso, né? Eu estou restringindo I passos, tá? Joia? E aí aqui, né? Eu tenho as maquininhas, né? M, M, M. Eu vou ter I máquinas aqui, né? Eu vou ter S1 rodando em M, S2 rodando em M, até SI rodando em M. Aqui, ao todo, eu vou ter I máquinas, tá? E aí, tanto faz também se aqui, né, você quiser executar paralelamente ou quiser executar serialmente, quiser executar uma depois da outra. Por que tanto faz aí nesse caso? Porque eu garanto que a execução em cada máquina aí, eu estou restringindo o número de passos, tá? Eu vou executar essa aqui por I passos no máximo. Pode até encerrar antes, mas I passos no máximo. A2 aqui, por I passos no máximo. Tá joia? Blá, 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 blá. A última aqui, por I passos no máximo. Então, como eu sei que a computação vai encerrar, e não vai encerrar necessariamente porque vai para a configuração de parada, é porque eu estou restringindo o número de passos, tá? Então, tanto faz executar em paralelo ou serial. Eu garanto que essa iteração do meu laço vai encerrar, e uma vez encerrando, aí você passa para o próximo valor de I, e que vai trazer, né, uma cadeia mais, né, o número de passos um maior, e assim a coisa vai. E aí perceba novamente, se S2 não foi aceito com 2 passos, mas é uma cadeia que pertence à linguagem da máquina, e por exemplo, vai ser aceita com 40 passos, porque se a cadeia ela é aceita pela máquina, a quantidade de passos para dizer que essa cadeia pertence à linguagem é finita, vai acabar, a execução termina. Pode ser não no I igual a 2, mas em algum momento, quando a máquina perceber que essa configuração é uma configuração de aceitação, aí essa máquina vai lá e manda para a impressora. Porque a ideia da gente é essa, né? A ideia da gente é, a partir de uma linguagem Turing reconhecível, você construir um enumerador. Tá bom? Essa é a ideia. Então, se é uma linguagem de Turing reconhecível, ela tem uma máquina de Turing que a reconhece. Se tem uma máquina de Turing que a reconhece, eu posso utilizar essa máquina de Turing como a subrotina, tá, do meu enumerador, de forma que eu garanto que a linguagem enumerada é aquela linguagem de Turing reconhecível. Tá?
Então, voltando aqui agora para a demonstração, tá? Pequenininha, mas que tinha por trás dela, né, muita nuance, né, que é importante visualizar com a devida clareza, né? Então agora você vê, né, repita o seguinte, né, para i igual a 1, 2, 3, 4. Vocês já sabem a natureza de cada entrada, S1, S2, S3, SI, né, são cadeias aí ah, do signo estrela, devidamente ordenado, tá bom? E coordenação ordenado para garantir que ó, todas as cadeias vão ser percorridas em algum momento, tá? E aí você restringe, rode M por I passos sobre cada entrada. Tem que garantir I passos pelo fato do loop ser um cenário possível, tá? Para você garantir que cada interação vai ser feita. Pode demorar muito, mas vai ser feita, tá? A questão não é se demora muito ou não, aqui a questão é se vai acabar ou não. Se vai ser possível ter a iteração 2, a iteração 3 ou 4 ou não. A gente está no nível aqui de garantia de execução e não de complexidade. A complexidade vai vir depois, esse tipo de análise. A análise aqui é um nível de garantia. Nós garantimos a execução, tá? E aí aquela pergunta, né, que é feita dentro de cada laço. Se quaisquer computações aceitam, imprima a SJ correspondente, tá? Tá ok? A SJ é o SI, né? Não sei se está I ou J, né? A cadeia correspondente, tá bom? Então, devido a essa estrutura, né, de laços aí de repetição, vai ser natural que algumas cadeias vão ser impressas mais de uma vez, tá? Porque vamos supor, se andar da cadeia com 40 passos é aceita, ela vai ser impressa várias vezes, por exemplo, a partir do i igual a 40. I igual a 40 ela é aceita, dependendo do S dela, né? Saber, né? Se ela já apareceu ou não. Vamos supor que ela apareceu. Aí, qualquer interação que vier após, daquela interação que ela apareceu, ela vai ser impressa de novo, tá? E isso não é um problema, porque a própria definição de enumerador permite que você repita cadeias que são membros da sua linguagem, né? Tá joia? Toda cadeia impressa é uma cadeia que é membro da sua linguagem, tá? Então, dessa forma, a gente consegue garantir, né, aquilo que tinha colocado, né, antes, né? Deixa eu voltar aqui. Eu tinha colocado que se uma linguagem é numerada, então ela é Turing reconhecível. Sim, é verdade. Porque se ela é numerada, eu consigo construir, né, uma máquina de Turing que a reconhece, tá? E aí eu mostrei, tá? Bom, agora a gente provou esse caminho aqui, que é o caminho mais duro e mais complicado. Se uma linguagem é Turing reconhecível, tá? Eu consigo mostrar aqui que essa linguagem ela é numerada. E aí o percurso, né, é construir uma máquina de Turing, né, M, tá? Com M eu construo E e com E eu tenho a minha linguagem, tá? Tá joia? Então a gente tem agora essa garantia aqui, tá bom? Dessa demonstração. Se a ida é verdadeira e a volta é verdadeira, a gente pode garantir que uma linguagem Turing reconhecível ela é Turing reconhecível se somente se ela for uma linguagem numerada. Agora também a gente consegue garantir essa afirmação, que é o teorema que a gente está querendo provar aqui, né? Que a gente provou, né? Beleza? Então, apresentando para vocês aí essa demonstração, que é a demonstração da aula de hoje. Tá joia? E aí, bom, os últimos dois encontros e esse, né? A gente trabalhando com modelos aí, né? Que são equivalentes aí à máquina de Turing. Tá bom? A gente falou de máquina de Turing multifita, falou de máquina de Turing não determinística,
né? E falou agora de numerador. É, a máquina de Turing ela pode ser equivalente a vários outros modelos, tá? E assim, vai ter uma característica essencial aí, tá? Todos os modelos que ela é equivalente, né? Vai ter que ter um acesso irrestrito à memória, tá? Porque essa é uma característica aí da máquina de Turing. Se você tiver qualquer outro modelo que tenha restrições de memória, a memória é finita, por exemplo, o acesso à memória, é, bom, então possivelmente esse modelo não é equivalente à máquina de Turing. Porque vai ter coisa que a máquina de Turing talvez faça que ele não faça. Tá? Ah, todos os modelos com essa característica, né, vêm a ser equivalentes em poder, desde que satisfaçam alguns requisitos razoáveis. Tá? O que vai acontecer é isso, assim, que é, alguns modelos conseguem ser equivalentes à máquina de Turing, é, e tem alguns requisitos que naturalmente você precisa garantir para que ele seja, tá, equivalente. A gente já viu aqui alguns modelos e assim, um dos benefícios de você utilizar, né, modelos equivalentes à máquina de Turing é você aumentar o seu repertório quando for trabalhar com esses modelos computacionais, porque às vezes o seu problema ele consegue ser melhor descrito com o enumerador do que, por exemplo, com uma máquina Turing simples, tá? E aí você consegue olhar para o enumerador, descrever melhor o seu problema por meio de enumeradores, e você está tranquilo porque você sabe que por meio deles você consegue trabalhar com a máquina Turing por tabela. O mesmo acontece com a máquina Turing não determinística e o mesmo acontece com a máquina Turing multifita. Tá joia? Ah, algo interessante, né, dessa coisa da equivalência, né, entre os modelos é que qualquer, no caso aqui, né, um algoritmo, próxima aula eu vou definir algoritmo de maneira melhor, né, a partir da máquina de Turing, né? Mas qualquer algoritmo escrito em Lisp, por exemplo, pode ser escrito em Pascal e vice-versa. E aí, se isso é possível, você garante uma equivalência entre os dois modelos, tá joia? No nosso caso específico aqui, tá? Toda essa perspectiva de equivalência de modelo computacional, ele está restrito, tá, ao reconhecimento de linguagem. Então, o conjunto, né, a classe de linguagens reconhecidas por esse modelo é equivalente à classe de linguagens reconhecidas pelo outro. Quando a gente pensa aí em algoritmos, né, porque eu não defini para vocês algoritmos ainda, mas no próximo encontro, né, a ideia de algoritmo, né, ela vai estar associada agora à descrição de máquina de Turing. Se você descreve uma máquina de Turing, né, construir uma máquina de Turing, pronto, a construção daquela máquina é um algoritmo. Bom, aí a gente vai discutir isso um pouco melhor no próximo encontro, tá? Mas o que é importante é o seguinte, que essa equivalência de modelos computacionais, tá? Ela vai existir no cenário em que todos os problemas resolvidos por esse modelo computacional podem ser resolvidos por esse. Talvez com um custo maior ou menor em termos de tempo, uso do espaço ou coisa do gênero. Mas eu garanto que os algoritmos conseguem ser intercambiáveis. E toda a cadeia que é aceita aqui também é aceita lá, toda a cadeia que é rejeitada aqui também é rejeitada lá. Rejeitada no sentido de não aceitar, não é nem de rejeitar efetivamente. Mas toda a cadeia que é aceita aqui, aceita lá, e isso aí tem que amarrar. Isso tem que garantir de verdade. Tá joia? Então a gente encerra esse ciclo aí de variantes de máquina de Turing. E no nosso próximo encontro a gente vai apresentar aí já o conceito para vocês aí de algoritmo.
tá bom? Bom, espero que vocês fiquem bem, tá? E que a gente se encontre aí no nosso próximo encontro virtual. Tá joia? Um abraço, tá, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.